TDAH. Deixa eu colocar já para apresentar. Só um minutinho. Aqui. Agora foi. Bom, também uma suposta prova de artes. Deixa eu só falar para vocês que, como acho que a maioria que está aqui hoje estava nas últimas quintas-feiras, vocês sabem que eu sou mãe atípica. Meu filho, eu tenho 2 filhos, meu filho mais velho é autista e adolescente. Essa parte da puberdade aí, muito difícil. Então, e hoje ele está naquele dia, sabe? Aquele dia bem atípico, assim, de estar falante, estar comunicativo. Então, se por acaso vocês ouvirem aí conversas altas de futebol, de coisas que são que é meio que o hiperfoco dele, assim, por favor, não estranhem. Eu estou na minha casa, assim como vocês, e é uma alegria imensa estar com vocês mais uma vez aqui essa semana. Nós vamos conversar sobre TDAH. Por quê? Conversando com a Mar, quando ela me trouxe esse convite, e aí conversando com outras amigas também, fui começar a investigar, né? Fui começar a fazer ali minha pesquisa de campo para entender um pouco mais, porque a gente sabe muita coisa sobre teoria, mas eu gosto sempre de trazer práticas reais. Então eu fui atrás desse tema, né? Além da parte teórica que eu acabo estudando por conta da minha profissão, da neuropsicopedagogia, mas o TDAH ainda é algo que traz muitas angústias. Então, por mais que tenha ali histórias muito engraçadas sobre o TDAH, por mais que também tem o outro lado que não é tão engraçado assim, que é muito desafiador, principalmente pensando quando o TDAH envolve também, faz parte ali do combo, entre aspas, do autismo ou de outras comorbidades, mas o TDAH em si, a gente ainda tem muitas dúvidas. Muitas pessoas não sabem que o TDAH também tem tipos, que o TDAH também é dividido, que não é só um TDAH. Às vezes a gente confunde ainda se a criança ou se meu filho, seja ele mais velho também, se tem TDAH ou se é só uma pessoa mais agitada, mais acelerada. Então, eu realmente percebi que ainda existem muitas dúvidas sobre esse assunto. E foi isso que eu pensei em trazer para a gente hoje. Um pouco de teoria, um pouco de leveza, porque o TDAH, diferente do TOD da semana passada, que foi um pouco mais pesado, porque era necessário que fosse um pouco mais pesado, mas acredito que foi muito esclarecedor para todos nós. Muitos relatos a gente teve na semana passada, relatos importantes. O TDAH é uma nuvem cheia de dúvidas. Então, hoje é justamente para a gente esclarecer essas dúvidas, trazendo relatos reais e que no final também a gente vai poder compartilhar um pouco. Eu estou no meu lugar de fala hoje, não só de profissional, mas de pessoa neurodivergente, porque eu fui diagnosticada com TDAH na fase adulta, depois que veio o diagnóstico de autismo no meu filho. Eu comecei a estudar um pouco mais, né? Fui querer entender, e aí depois de um tempo a psicóloga dele falou assim para mim: então, você não acha, agora que você está estudando, que você também tem traços aí de TDAH? E daí eu comecei a parar para pensar e depois de um tempo entrei na avaliação neuropsicológica. Eu ainda tenho algumas dúvidas com relação ao autismo. E eu estou nesse processo, minha psicóloga estava tentando me convencer a fazer a avaliação de novo, para descobrir se tem mais algumas coisas, justamente porque o TDAH pode sim ser uma comorbidade de outros transtornos. Alguém falou aqui no grupo que tá baixo. Tá baixo para todo mundo o áudio? É o meu microfone ou meu microfone tá bom? Para mim tá normal. Ah, então tá bom. Então vou dando sequência aqui, tá? Então vamos lá. O que a gente vai fazer hoje? Nós vamos entender o TDAH. Por nada, Josiane. Nós vamos entender o TDAH. E como o nosso grupo é pensado, é um grupo específico, é um grupo pensado para mães atípicas, mães de pessoas com autismo, então eu vou trazer um pouco dessa relação do TDAH com o TEA. O Força Azul é um grupo aberto, né, para quem quiser conhecer, para profissionais e tudo mais. Só que a maioria de nós, se não todas, não sei, entramos aqui por conta do autismo. Então a gente vai entender um pouco a relação do TDAH com o TEA, porque eu acho que faz muito parte da nossa realidade. Primeira coisa, o TDAH.
é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Lá atrás, quando a gente era criança, não se falava sobre TDAH, mas já se falava sobre hiperatividade. Então, já existiam crianças que a gente falava assim, escutava falando assim, fulano é hiperativo. Mas o que se considerava uma criança hiperativa? Aquela criança que não parava quieta. Aquela criança que era muito arteira, que não se concentrava, que não parava de jeito nenhum, que era agitada. Então, a gente já falava que era hiperatividade. O mais importante do TDAH é que a gente consiga perceber a importância de um diagnóstico mesmo, de uma investigação, que acaba ficando muito banalizado. Não é só aquela criança que é mais agitada que ela tem TDAH. Não, TDAH é um transtorno. Envolve ali a parte do neurodesenvolvimento, ou seja, aparece na infância e pode acompanhar até a vida adulta. Aparece na infância, não tem cura, porque não é uma doença, é um transtorno. Então, vai acompanhando a nossa vida. A gente vai crescendo e o TDAH vai continuando. O que muda, o que diferencia, é que com o tratamento adequado, a gente chega na fase adulta um pouco mais ali, mais desacelerado, mais calmo. Só que, quando a criança não tem esse tipo de tratamento adequado, não tem o tratamento ideal, pode crescer um adolescente que vai passar por muitas dificuldades e um adulto também, que vai passar por muitos problemas aí emocionais. Acho que nossa geração é uma geração com mais transtornos da nossa idade agora, justamente porque na infância não se falava sobre saúde mental. Então, nós somos adultos mentalmente doentes, porque na nossa época ninguém olhou para nós, enquanto nós éramos crianças. Tudo era frescura, tudo era falta de educação, tudo era falta de limite. A gente cresceu ouvindo engole o choro. E nossas crianças hoje têm a oportunidade de serem atendidas, de serem acompanhadas e de serem enxergadas. Então, por isso que é muito importante que se busque um profissional correto, um profissional que tenha esse olhar humanizado, principalmente no que envolve o TDAH. TDAH não é falta de limite, não é preguiça. É uma alteração real na forma como o cérebro regula atenção, impulsividade e atividade motora. A gente escuta muito assim, nossa, mas fulano é muito impulsivo, fulano não pensa, já sai fazendo o que tem que fazer, ou então muda de ideia do nada. A impulsividade é uma característica muito forte em pessoas com TDAH. E aí a gente pensa em todo o combo que envolve isso. Se é uma pessoa impulsiva, tem muita dificuldade de ficar concentrada, tem um período ali muito curto para ficar sentadinho, para ficar quietinho, para ficar fazendo a mesma coisa no mesmo lugar. Isso tudo são características muito fortes de TDAH. Hoje, nós vamos pensar no TDAH. Nós vamos estar juntos aqui nesse encontro, pensando no TDAH, com relação aos nossos filhos, às nossas crianças, aos nossos jovens, mas também pensando enquanto adultos. Às vezes a gente tem TDAH e não sabe. Às vezes, durante muito tempo, e nessa parte, como eu falei para vocês, que eu fui pesquisando, fui conversando com mais pessoas, muitas mulheres, principalmente mulheres, a vida inteira tomaram remédio para depressão e para ansiedade. Remédios fortíssimos para depressão. Eu fui uma dessas pessoas que passei a vida inteira sendo tratada como uma pessoa com depressão, com síndrome do pânico. Realmente, nós temos sim esses transtornos, mas pode ser um TDAH que também não foi acompanhado, que não foi tratado, que não teve um olhar, que não teve terapia. Então, principalmente para nós mulheres, é muito importante que a gente se conheça e busque. De repente, o que a gente tem é um outro transtorno que acaba desencadeando ali transtornos emocionais, que acaba desencadeando depressão, só que aí ninguém olha para a gente tem muita dificuldade de se enxergar, principalmente nós que somos mães atípicas, e se a gente conseguisse se descobrir outras, é como se virasse uma chavinha, e o mundo também vai se abrindo para nós, vai expandindo a consciência. Quando a gente fala em TDAH, não é uma deficiência, mas é sim reconhecido como transtorno do neurodesenvolvimento. Já no CID novo, no CID-11, no CID-10 já era, no CID-11 também é. O que muda a partir do momento que está lá no CID? Tá? O CID é o DSM, perdão. É como se fosse o manual da medicina, é o manual dos diagnósticos. E aí o TDAH consta neste manual.
O que muda com isso? A garantia de direitos educacionais semelhantes aos de pessoas com deficiência, porque envolve adaptações e inclusão. O que o TDAH não tem direito? As questões de benefícios ainda não tem, porque não é uma deficiência. Legalmente falando, não é uma deficiência. Mas a nossa angústia maior é a parte da escola. E com relação à escola, existem sim direitos que a gente vai ver hoje, no decorrer aqui dos nossos slides, quais são os direitos e como que a gente faz para cobrar isso da escola. Porque às vezes a escola só exige um laudo, exige um papel, nós vamos lá, entregamos o papel, garantindo que o nosso filho tem o TDAH, mas a escola fala que não tem deficiência, então não tem direito a nada. Tem sim. E é isso que a gente vai ver hoje também. O que é o TDAH na teoria? Como que está escrito lá sobre o TDAH? TDAH significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma condição neurodivergente que impacta pessoas em todo o mundo. Muitas pessoas, e daí eu fui tentando pesquisar um número aproximado ali, igual tem aquela estimativa do autismo, a cada 31 crianças, 31 indivíduos, um é autista. O TDAH, isso ainda não tem uma estimativa correta. Tem várias aí especulações na internet, mas eu não achei um dado que seja real. Só que a gente escuta assim, nossa, mas hoje em dia agora tudo é TDAH. Não é que tudo é TDAH. É porque ou as pessoas estão começando a perceber que precisam de um tratamento certo, no caminho certo, ou banalizou. Desde que foi identificado no século XIX, o TDAH começou lá atrás. Sempre foi alvo de estudos, de discussões, de diálogos. Por quê? A intenção ainda é, até hoje, compreender quais são as complexidades do transtorno. O TDAH é muito amplo. A gente nunca sabe assim, se é TDAH, se é falta de atenção, se é estresse. Para nós, adultos também, a gente não sabe se de repente é só esquecimento mesmo, que eu preciso tomar alguma coisa para memória. Ainda existe muito estudo, ainda é algo até mais misterioso que o TEA. E a intenção desses estudos é sempre ajudar as pessoas que convivem com TDAH. TDAH não é fácil. Quem tem filho aí com TDAH sabe disso também. Principalmente o TDAH do tipo hiperativo. A criança, eu vou falar um pouco das crianças agora. A criança que tem TDAH, ela não consegue ficar parada. Não é mais forte que ela, assim. Dentro do cérebro dessa criança, existem algumas ligações ali que faz a criança todo tempo ficar se movimentando, ficar andando de um lado para o outro, ou pensando em adulto. É aquele adulto que durante uma palestra não consegue ficar paradinho, precisa levantar, dar uma volta, beber água, não consegue se concentrar, ou aquela pessoa que está lendo o livro, mas aí acabou a página do livro e você não lembra o que tinha no começo, aí você tem que voltar para conseguir se concentrar de novo. O TDAH não é algo tão fácil de lidar. É um transtorno que te deixa inquieto. E é por isso que ainda existem muitos estudos, não tem nada que seja realmente uma receita de bolo. Para algumas pessoas, algumas medicações funcionam, outros não. A gente nem vai falar muito aqui de nomes de remédio, porque o TDAH é algo que é muito específico, tem que ser, é muito singular. Precisa de uma investigação muito detalhada. É importante que o profissional que esteja atendendo uma pessoa com TDAH realmente a conheça de verdade. Por isso que tem que fazer uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação neuropsicopedagógica, passar com a psicóloga, para depois ir para o neuro, e assim vai dando sequência. É algo muito sério. Não é só assim, eu tenho TDAH, meu filho tem TDAH. Aí a gente já compra o cordão de girassol e já sai andando com o cordão na rua. Não é isso. TDAH é algo muito sério. E assim como nós falamos sobre TOD, na semana passada, às vezes a gente se coloca numa zona de conforto e fala assim, meu filho tem TDAH. E aí é mais fácil eu acreditar que o meu filho tem TDAH do que buscar realmente um auxílio. Por isso que é importante uma avaliação, um profissional e caminhos corretos para que seu filho tenha uma vida com qualidade, para que seja garantido, principalmente, os direitos na fase escolar dessa criança. E para a gente que é adulto, é importante que a gente descubra, que a gente entenda o que é o TDAH, para que você possa ter qualidade de vida. Alguém abriu o microfone? Quer falar? Sem querer.
Bom, vou dando sequência aqui então. Qualquer coisa, levanta a mãozinha que eu não consigo ver vocês. Principais características do TDAH. Aqui na foto, não sei se vocês conseguem, todos vocês conseguem perceber, mas tem adultos, crianças e adultos muito cansados. Por quê? O TDAH se manifesta através de diferentes formas e características. É sempre bom salientar que, por tratarmos de diferentes indivíduos e diferentes contextos, algumas dessas características podem ser mais ou menos visíveis para o diagnóstico. Assim, fica para o profissional a responsabilidade de uma correta análise para evitar erros em diagnóstico, principalmente porque o TDAH tem os 3 tipos que a gente vai ver já já. As características podem ser mais ou menos visíveis. O diagnóstico do TDAH, às vezes, o diagnóstico correto de TDAH, por vezes, é mais difícil do que um diagnóstico de autismo. O diagnóstico de autismo nível 2 e 3 de suporte é um pouco mais fácil, entre aspas, de ser diagnosticado, porque as características são mais notórias. O autismo de nível 1 é mais difícil de vir um diagnóstico. O TDAH é mais difícil ainda. Se for do tipo hiperativo, que a pessoa é mais inquieta, que a criança é mais inquieta, é até mais fácil. Só que a gente sabe que tem pessoas dentro do TDAH que não são hiperativas, mas são desatentas. E aí aquela pessoa que é tida como distraída, como desligada, é aquela criança que nunca aprende na escola. E vem um fato importante. Se a criança chegou ali até o 3º ano, tem seus 9, 10 anos, e tem muita dificuldade de aprendizagem, é importante fazer uma investigação. Muitas vezes a criança não tem nenhum sinal de autismo, porque a primeira coisa que as professoras buscam na escola é para ver se tem autismo. A criança não tem sinal de autismo, mas ela não aprende. Não aprende, tem dificuldade para leitura, tem dificuldade para escrita. E aí a gente só fala que a criança tem preguiça. Não, pode ser TDAH. Alguém tinha levantado a mão, que eu ouvi só o barulhinho, mas eu não sei quem foi. Pode abrir o microfone, por favor? Pode seguir, Fê. Pode? Então vamos lá. Vocês vão me ajudando aí, quando aparecer alguém para falar. E aí vem os tipos de TDAH. Predominante desatento, que era esse que eu estava falando agora aqui, dando sequência na minha última fala. Tem crianças, tem pessoas que têm TDAH desse tipo, do desatento. Ou seja, de repente é uma criança, a maioria delas não é uma criança agitada, não é uma criança inquieta, mas é uma criança desligada. A criança que sempre esquece os materiais, que sempre perde tudo, é aquela criança que parece que está no mundo da lua, sabe aquela criança que está viajando, parece que fica desligadinha, assim? Aí a gente fica tentando, chama, 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 e a criança não dá atenção, aí depois volta. É diferente do TEA. A criança autista, a gente chama, 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 e eles não respondem. A criança que tem a TDAH do tipo desatento, ela vai ficar meio viajando assim, mas aí acorda, sabe? E é aquela criança que tem muita dificuldade de terminar as tarefas na escola. Volto a dizer, se seu filho está no 3º ano da escola, do ensino fundamental, 3º ano é o período crucial, porque é o meio. A criança tem, no 1º ano, é aquela transição da educação infantil e o início da vida no ensino fundamental. No 2º ano, o 1º ano é meio que adaptação. O 2º ano é a fase que eles já começam a compreender melhor as coisas, o ritmo da escola, que agora já não brinca tanto igual a educação infantil, embora eu acho que eles deveriam brincar muito mais no 2º ano, mas tudo bem. E aí o 3º ano é o crucial. Se até o 3º ano a criança tem muita dificuldade para terminar a lição, é aquela criança que é mais copista, sabe? Aquela criança que copia, mas que tem dificuldade ainda para formar sílabas, aquela criança que tem muita dificuldade na leitura, que não lê ou que lê dando soquinhos, a criança que tem muita dificuldade com cálculos matemáticos, que não reconhece os números, aquela criança que parece que não aprende. Essa criança que parece que não aprende precisa de uma investigação. Lá nas aulas, nos nossos encontros de alfabetização, eu falei assim para vocês:
Todo e qualquer indivíduo tem a capacidade de aprender. Isso é ciência. Todo e qualquer indivíduo tem a capacidade de aprender. Se a sua criança chegou no terceiro ano e ainda não aprendeu, precisa de uma investigação. Esse negócio de preguiça, a gente falava, escuta ainda, é burro, burro. Isso não existe, isso é capacitismo. Todo e qualquer indivíduo tem a capacidade de aprender. Certo? Alguém quer falar? Pode falar. Eu, eu vou fazer a listinha de perguntas, a gente pergunta no final, pode ser? Pode sim. Aí você, no final eu abro, então. Obrigada, Edivônia. Eu já gostei da sua participação. Eu trouxe um exemplo nos slides. João sempre esquece de anotar a lição de casa e perde o lápis várias vezes por semana. Quem que não conhece, né, uma criança dessa? Que chega em casa e daí a gente fala assim, qual que é a lição de casa? Aí ele nunca lembra. E aí, cabe também aos profissionais e a nós mães, que a gente identifique para o profissional, para a professora, para a escola, fala assim, olha, mesmo que seu filho não tenha diagnóstico, tá? O meu filho ele nunca lembra da lição de casa, então é importante que ele anote no caderno, mas a senhora também pode verificar se realmente não anotou? É claro que no mundo ideal isso é super possível. No mundo real, nem sempre a professora é tão parceira assim. Mas é importante que a criança anote a lição de casa. Um exemplo. Anote quando vai ter prova, porque vai esquecer. E vai esquecer mesmo. E ela não vai esquecer de propósito. Eu posso me colocar no lugar de fala agora. Eu tô aqui com vocês. De repente eu falo lá, 20 horas e 35 minutos, que é a nossa hora agora. E aí, sei lá, eu tenho que falar, ó, gente, vamos lembrar aqui que eu parei às 20 horas e 35 minutos e a gente vai fazer 10 minutos de pausa, sei lá. Só um exemplo, tá? A gente não vai fazer uma pausa. Então, 20 horas e 35 minutos, 10 minutos de intervalo, nós retornaremos às 20 horas e 45 minutos, ok? Ok. Ok. Virei para o lado. Vou começar a arrumar as minhas coisas aqui no meu intervalo. Eu não vou lembrar o horário de retornar. E eu realmente não vou lembrar. Não vou lembrar. O que que eu aprendi na minha fase adulta? Eu faço isso com os meus alunos. Ó, galera, 10 minutos de intervalo. Eu coloco na minha mão a hora que tem que voltar. Antes eu ficava assim, ó, 10 minutos. Então eu ficava 20 horas e 45, 20 horas e 45, 20 horas e 45. Só que aí alguém falava assim, aí eu, oi, já esqueci. E é realmente isso realmente acontece. Não é por maldade, não, é porque existe uma conexão cerebral, existe alguma sinapse que foi conectada do jeito diferente. A gente falou disso lá atrás. O TDAH não é porque a pessoa, ai, nossa, mas não aprende nunca. Não, é realmente porque o funcionamento cerebral é diferente. Principalmente nesse tipo de desatento. Não é desatento porque é desligado, não é desatento porque tem um monte de coisa na cabeça. Não, é desatento por conta do funcionamento cerebral, que é diferente. Quem sempre perde guarda-chuva toda hora, toda vez, não importa como, não importa onde, sempre perde guarda-chuva, sempre. Eu tinha um guarda-chuva, depois de perder muitos guarda-chuvas, não sei o plural, gente, na minha vida, eu ganhei um guarda-chuva laranja. Laranja, era laranja neon, daqueles bem grandes. Meu marido trouxe para mim, que parecia um guarda-sol. Por quê? Para não perder. Quem que vai perder um guarda-chuva neon gigante? Eu perdi um guarda-chuva neon gigante. Perdi, não sei onde foi parar até hoje. Queria muito achar meu guarda-chuva, porque eu adorava ele, mas eu perdi. Todos os meus objetos, todos, tudo que eu tenho é personalizado, com meu nome. Aí tem gente que fala assim, nossa, que legal, você tem tudo personalizado. Não, minhas coisas são personalizadas porque eu vou perder. Então, para não perder, tudo que eu faço tem o meu nome. Eu peço para bordar, ou eu peço para pintar, porque eu vou perder. Então, todo mundo sabe. A minha garrafinha de água é rosa, pink, muito pink. Porque todo mundo sabe que é da Fernanda. Eu vou acabar perdendo em algum lugar. Então, o pessoal, quando acha, fala, essa é a garrafinha da professora, da Prof. Fernanda, da Teacher Fê, eu sou professora de inglês. Porque eu vou esquecer, eu vou perder. E eu juro que eu tento, juro que eu tento não perder. Só que agora eu sou adulta e agora eu sei que tudo isso aconteceu na minha vida por conta de um transtorno. Quando eu era criança, não existia isso, a gente não falava sobre isso. E a minha mãe fez o melhor que ela pôde na época.
Como que ela fazia? Eu tinha que ficar horas e horas copiando a tabuada, porque eu esquecia. Até hoje eu não sei a tabuada. E eu ficava escrevendo ela colocava folha de sulfite na parede, eu tinha que ficar lá fazendo tabuada. É, quando ela me dava alguma comanda, assim, vai no mercado, traz pão, margarina, sei lá, pão, margarina e leite. Eu ficava o caminho inteiro, pão, margarina e leite, pão, margarina e leite, pão, margarina e leite. E ela falava assim pra mim, são 3 coisas. Até hoje ela fala, e eu faço isso com ela também. São 3 coisas, pão, margarina e leite. E aí eu tinha que ir, pão, margarina e leite, pão, margarina e leite, pão, margarina e leite. Só que se eu ficasse com isso na cabeça, na hora de atravessar a rua, eu não prestava atenção. Então, ou eu olhava para o carro, ou eu lembrava o que eu tinha que trazer. Eu atravessava a rua, esquecia o que eu tinha que trazer. Aí eu fazia o quê? Voltava para casa da minha mãe, não tinha WhatsApp. Mãe, eu esqueci, o que tem que trazer mesmo? Pão, margarina e leite. Pão, margarina e leite. Então, era tudo... É muita repetição. Só que, para as crianças com autismo, a gente faz a repetição e chega uma hora que isso é internalizado. Para quem tem TDAH, pode até acontecer que seja internalizado, mas é mais difícil ainda. Então, mesmo com as repetições, ainda é algo muito difícil que a criança ou que a pessoa com TDAH consiga reter informações. A gente tem que fazer adaptações no decorrer da vida. Existe o outro tipo de TDAH, que é o hiperativo ou impulsivo, ou o predominantemente hiperativo. É aquele que fala demais, que interrompe as pessoas, não consegue esperar a vez. Vou trazer um exemplo que aconteceu hoje. Eu sou professora de manhã, no período da manhã, de inglês na rede municipal aqui de Guarulhos, que é o município onde eu moro, onde eu nasci, onde eu cresci e onde eu moro. Nós temos uma criança com TDAH do tipo hiperativo e impulsivo, diagnosticado, faz terapia, tudo bonitinho conforme manda o figurino. A mãe é muito parceira, a gente tem um bom diálogo com a mãe e com a família. Mas hoje foi uma aula diferente. Nós levamos as crianças para pular corda na quadra. O que tem que fazer na hora da corda? Nós, professoras, a gente bate a corda, você presta atenção e pula. O tipo de TDAH dele é justamente esse que ele não consegue esperar nada. Então ele começou a pular desenfreadamente. Ele não conseguia, o cérebro dele não entendeu que ele tinha que olhar para a corda e pular em um ritmo, em uma cadência. Não é assim quando a gente pula a corda? Tem uma cadência. Você vai seguindo o ritmo até uma hora que você acaba perdendo. Ele não conseguiu. Porque ele não sabe pular? Não, ele sabe pular corda. Só que ele não sabe compreender, o momento de esperar. Tem ali entre um pulinho e outro alguns segundos. O cérebro dele tem dificuldade para entender o tempo de espera. É por isso que muitas crianças necessitam que na escola o primeiro passo é que seja feito um treino de espera. Como que é esse treino de espera? A criança precisa entender a hora que ela tem que ficar sentada, a hora que ela tem que levantar. Principalmente a gente está falando aí de crianças que tenham TDAH hiperativo, predominantemente hiperativo e impulsivo, ou só hiperativo, e uma outra comorbidade. Crianças com autismo nível 2, nível 3, que também tem TDAH. Qual que é o primeiro passo que a gente faz na escola? Ele precisa aprender o tempo de espera, aprender a hora que ele pode ficar sentado, a hora que ele pode levantar, a hora que ele pode sair, a hora que ele pode ir ao banheiro, a hora que ele... Não é uma permissão, mas é uma compreensão. E aquelas pessoas que não conseguem esperar outras concluírem uma fala. Sabe? Aquela pessoa que você vai conversar e ela fica te cortando, te cortando, te cortando, te cortando. Pode ser ali um TDAH hiperativo impulsivo. Uma frase que eu trouxe como exemplo é quando a Maria, antes da professora terminar, a Maria responde antes da professora terminar a pergunta e levanta a mão a todo momento. Tem crianças que ficam toda hora levantando a mão. Toda hora levantando a mão. E às vezes não é que ela saiba a resposta, mas é porque quer falar qualquer coisa aleatória, assim. Fica toda hora. E antes da professora terminar a pergunta, a criança já respondeu. Então ela não tem paciência para esperar. Mas isso, quando eu falo não tem paciência, não é pelo lado meio que positivo, entre aspas. Não tem paciência. Não é isso. É porque realmente não tem paciência, no sentido literal. Não tem, o cérebro dele não tem a capacidade de esperar, de aguardar. O TDAH mexe dessa parte do hiperativo impulsivo, é uma área cerebral que é justamente a parte da impulsividade. Assim como nós conversamos sobre na aula de TOD, na semana passada, as pessoas que têm TDAH hiperativo impulsivo,
tendem a seguir caminhos errados na vida pela impulsividade, pela adrenalina, pelo fato de não pensar direito, só vai. Sabe aquela criança que os colegas falam assim, duvido você fazer tal coisa. A criança não pensa e faz. Só que ele vai crescendo, depois de um tempo, a criança aprende que isso não é legal. Quem tem TDAH não, vai crescendo assim. Então, se não for bem tratado, se não for bem acompanhado, são pessoas que tendem a seguir caminhos errados. Por isso que é importante, mais uma vez eu vou falar, e hoje eu vou repetir várias e várias e várias vezes, porque o TDAH está muito banalizado. É importante buscar um profissional que tenha um olhar mais humanizado e mais inclusivo para que seu filho tenha um tratamento correto. E tem o outro TDAH, que aí é o combinado dos dois. Eu sempre escuto as mães falando assim, ó. Menina, para piorar o TDAH dele é aquele que tem tudo. Eu sempre escuto. Então a gente tem lá o TDAH desatento, que é aquela pessoa mais desligadinha, mas nem sempre é tão acelerada. Tem o TDAH intenso, impulsivo, hiperativo. E tem o TDAH que é as duas coisas juntas. Que é o meu caso, eu também sou. Alguém falou, eu também sou. O meu é o TDAH combinado. Une sintomas de desatenção e de hiperatividade e impulsividade. É tudo junto e misturado. É aquele TDAH que a pessoa é desatenta, é desligada, é inquieta, é agitada, é impulsiva. É aquela criança que não parava quieta um minuto. E é aquele adulto que também não consegue ficar quieto. Eu gosto muito de assistir filmes, é um dos meus hiperfocos. Eu gosto de filme, eu gosto muito de filme de herói. Então, no cinema, eu consigo ficar, desde pequena. Sempre gostei. Mas, em uma palestra, e eu preciso muito assistir palestras, eu gosto muito de assistir palestras, eu me empolgo, só que aí na hora da palestra para mim é difícil. Então, o que que eu fazia? Principalmente na época da faculdade também. Eu ficava desenhando na folha. Quem olha de fora pensava assim, nossa, ficou. Porque aí acabava a palestra e tinha vários desenhos. Até hoje, assim. Quem olha de fora fala, nossa, ficou desenhando a palestra inteira. Mas eu tive que ficar desenhando para conseguir manter a concentração no palestrante. Hoje em dia eu escrevo muito, eu vou escrevendo, escrevendo, escrevendo. Eu não escrevo, eu escrevo por dois motivos. Primeiro, porque depois eu vou esquecer da palestra, e para me manter concentrada. Aqui na minha casa tem vários barulhos, acho que vocês não conseguem ouvir, mas meu marido está assistindo o jogo, meu filho está tomando banho, o meu outro filho deixou a TV ligada. Só que, por conta deste superpoder, entre aspas, do TDAH combinado, eu consigo prestar atenção em tudo que está acontecendo e ainda seguir aqui. Eu era aquela adolescente, sempre gostei muito de livros, amo livros. Eu não consigo ler em silêncio. Geralmente as pessoas falam para mim que é o contrário, né? Que tem que ficar ali quietinho, concentrado para poder ler o livro, para poder ler a Bíblia. Eu não, eu preciso de barulho. Se eu ficar em silêncio, eu não consigo. Para escrever um relatório, eu preciso pôr música. Muita gente fala, mas eu também preciso. Mas no caso de quem tem TDAH é diferente. Sem música você não escreve. Sem música, assim, não sem música, sem barulho. Porque o nosso cérebro precisa de estímulos. E quais são esses estímulos? É um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. A parte difícil disso tudo é porque também traz ansiedade. No decorrer da vida vai trazendo muita ansiedade. E eu não digo nem no decorrer da vida, minto. Muitas crianças hoje em dia têm traços muito fortes de ansiedade por conta de um TDAH combinado. E pra gente que é adulto, você cresce achando que tem transtorno de ansiedade, só transtorno de ansiedade, e de repente pode ser um TDAH. Então a gente vai tomar a vida inteira calmante para reduzir a ansiedade, mas o que você precisa é de um outro tipo de medicação. O que a gente precisa é de terapia, o que a gente precisa é de algo que desligue o seu cérebro para você conseguir dormir. A pessoa que tem TDAH combinado tem dificuldades muito grandes para dormir. Muito. Porque o cérebro não desliga. Não desliga. Fica sempre pensando, 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 pensando. É diferente de uma insônia. É realmente não conseguir desligar. Não é por preocupações. É porque você está pensando em tudo ao mesmo tempo. Isso é o TDAH combinado. Um exemplo, o Pedro tem dificuldade para se concentrar e, ao mesmo tempo, é muito agitado, não conseguindo ficar sentado na sala de aula. E a professora fala o quê? Na reunião, fala assim pra gente, nossa, seu filho não para sentado um minuto. Ele não fica quieto. Pode ser um TDAH. Pode ser que a criança esteja até em sofrimento, porque o TDAH também gera um sofrimento, gera uma inquietude muito grande.
e a criança fica em pé, fica andando pela sala, porque ela não consegue ficar sentada. Já tem alguns vídeos na internet e tem funcionado bastante. Eu trouxe para alguns dos meus pacientes, a gente, junto com a mãe, a gente arriscou esse desafio e deu muito certo. Eu tô vendo a Josiane falando que é ela todinha. Pois é, Josi, depois a gente troca aqui no final. Hashtag todos temos TDAH. Sem banalizar, tá, gente? Tem alguns vídeos no Instagram que colocando um elástico na cadeira, a criança vai mexendo o pezinho, e aí mexendo o pezinho ela consegue fazer a lição. Isso é muito comum para as crianças com TDAH. Enquanto você está fazendo uma outra coisa com o corpo, você está conseguindo se concentrar aqui. Ou então aquela pessoa que fica tremendo a perna toda hora, mas está concentrada. E a gente, quem está olhando de fora, dá até uma angústia. Mas é importante para que esse cérebro consiga focar em uma coisa, enquanto a outra parte do cérebro está aqui, ó, movimentando o corpo. Uma outra coisa muito bacana para crianças com TDAH, existe uma ferramenta chamada plano inclinado. É como se fosse um apoio para o caderno, que o caderno, quando a gente vai escrever na mesa, deixa eu ver se dá para vocês verem, acho que dá. A gente abaixa aqui, olha para cima. Abaixa, olha para cima. Esse movimento de olhar para baixo, escrever olhando para baixo, e aí você olha para a lousa e volta, nesses segundinhos aqui, ó, a criança olhou para cima, quando ela volta para o caderno, ela não sabe o que tinha que escrever. Daí ela vai olhar para a lousa de novo, só que ela não vai mais achar onde ela parou. O plano inclinado pode ser construído, pode ser comprado. É uma ferramenta que deixa como se tivesse um notebook, assim, apoiado. E aí o caderno da criança fica apoiado aqui. E aí ela vai olhar para a lousa e vai escrever aqui. Vai olhar para a lousa e vai escrever aqui. Então, é mais fácil para que a criança não perca a concentração. É baratinho, se vocês quiserem depois eu mando umas fotos também e dá para a gente construir. Quem se não tiver onde comprar na cidade, dá para construir com pastas de elástico, aquelas pastas, ou até com uma pilha de papel, mas ajuda muito. Para gente que é adulto, eu aprendi a escrever tudo. E daí, quando veio a época do celular, minhas amigas falavam assim, falam até hoje, tem aplicativo, né, para você lembrar de agenda e tal. Aí vinha um lembrete no meu celular, tal compromisso, tal hora. Eu olhava, aparecia o alarme, tirava o alarme e esqueci. Então eu preciso da agenda até hoje, da agenda de papel mesmo, aquela agenda física, e onde eu vou eu carrego minha agenda, porque eu vou escrever. Plano inclinado, isso, plano inclinado mesmo. Depois eu escrevo aqui no chat. Se eu escrever agora, eu vou me desconcentrar. Hoje é uma pauta que eu posso abrir para vocês, tá vendo? Plano inclinado. No final eu escrevo de novo, mas tá certinho. Eu vi que apareceu aqui. Vamos pensar em comorbidades. Qual que é a diferença do TDAH isolado e o TDAH com outras comorbidades? Que é aí onde fica mais complicado ainda para nós. O TDAH isolado. Quais são os sintomas? Desatenção com hiperatividade, ou só desatenção, ou só hiperatividade. Só que de uma forma que prejudica o rendimento escolar. Foi o que eu disse para vocês no início. Até o 3º ano, a criança tem muita dificuldade para ler e escrever, vai investigar. Não tem sinais de autismo. Tem boa comunicação, faz contato visual, não tem seletividade, interage bem com os colegas, pode ser um TDAH. O TDAH isolado, com as adaptações necessárias, a criança consegue evoluir. Né? Olha o número de adultos aí que agora se descobrem com TDAH e que a gente sobreviveu. Por quê? Porque a gente foi adaptando. A diferença é que na nossa época não tinha ninguém para falar assim, olha, a gente precisa de tal adaptação, faz isso, isso e isso, arruma uma rotina, faz recurso visual, tenta trabalhar concentração, mexe o corpo, deixa ele andar em sala de aula. Na nossa época não tinha isso, mas a gente foi sobrevivendo com as adaptações que a gente criou por nossa conta. A criança com TDAH bem acompanhado tem grandes chances de ter uma evolução melhor até que as crianças que não têm nenhum tipo de transtorno. Eu vi um vídeo esses dias, não lembro de quem foi, mas era de algum influencer famoso, não lembro se foi do Joel J, sei lá, falando sobre as pessoas com TDAH.
são muito criativas, são muito desenroladas, resolvem tudo muito rápido, são pessoas que não têm medo de arriscar, então são grandes empreendedores, são grandes empresários. Por quê? Porque não tem medo de arriscar. Então vai, arrisca, só que por outro lado são pessoas que também têm dificuldade para se planejar, para organizar, então é por isso que é importante o acompanhamento certinho, com terapia e com medicação, se for o caso. Quando a gente fala do TDAH com TOD, aí além de todos aqueles comportamentos que o TOD traz, ou seja, aquele comportamento desafiador, a gente comentou na semana passada, nunca concorda, aquela pessoa que é sempre do contra, que quer discutir, que bate de frente com adultos. Além disso, além desses comportamentos desafiadores, pode ser aquela criança inquieta demais. TDAH com TOD, eu já coloquei logo na sequência, porque é um dos mais difíceis para a gente conseguir lidar enquanto pai, mãe e profissional. TDAH e o autismo, TDAH e o TEA. Somam-se dificuldades de atenção e impulsividade às de interação social e rigidez. Ou seja, além dessa parte de dificuldade de atenção, de ser muito impulsivo, tem também a questão da rigidez cognitiva e da interação social. TDAH com TEA é um conflito interno muito grande. Muito grande. As crianças com TDAH e TEA, os jovens com TDAH e TEA, os adultos com TDAH e TEA vivem um conflito interno muito grande. Porque é como se o TDAH precisa... É como não, né? O TDAH é desorganizado total, desorganiza a nossa cabeça, desorganiza tudo. Só que aí tem a sua metade TEA, que é tudo organizado. Que é previsibilidade, que é rotina, tem rigidez. Então, ao mesmo tempo que o TDAH é um caos, a parte do autismo te exige que você se organize, que você tenha uma rotina organizada. Pode. 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 Estava falando com meu filho, gente, desculpa. O TDAH e o TEA tem essas questões. Aquela pessoa que tem uma rigidez cognitiva muito forte, mas que o TDAH não te ajuda a organizar as coisas. Então, tem mais dificuldade ainda a mudanças, a imprevistos, é mais complexo ainda. E aí tem aquele TDAH que vem no combo os transtornos de aprendizagem, que são eles dislexia, descalculia. Esse combo, entre aspas, de TDAH e dislexia, descalculia, vai trazer muito prejuízo acadêmico, vai trazer muito prejuízo pedagógico. Então, é importante que tenha o acompanhamento pedagógico especializado, o AEE. Na maioria das escolas que tem AEE, muitas escolas não têm. Na maioria das escolas que tem AEE, ainda existe uma fala que quem tem TDAH não tem que fazer AEE, não precisa ir na sala de recursos. Precisa sim, e está garantido por lei, que é o que a gente vai ver já já. Quem tem TDAH, dislexia, TDAH, descalculia, precisa de um apoio pedagógico individualizado, especializado e tem direito ao PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado. Conversando com uma mãe ontem, devido a questões escolares, é uma criança que está em investigação e que provavelmente se fecha o diagnóstico de TDAH dela. É uma menina. A gente conversando, e assim, o ideal é que a escola flexibilize, que a escola adapte as atividades, as propostas, independente se a criança tem um transtorno ou não, porque a escola é isso, a escola tem que garantir que a aprendizagem chegue a todos os indivíduos, a todas as crianças, de maneira igualitária. Mas a escola só vai adaptar alguma coisa se chegar ao TDAH, se chegar ao laudo. A escola só vai garantir que faça prova em uma sala diferente quando vir um laudo. Isso é errado. E a gente precisa aprender a brigar por esse direito, porque de repente é só uma criança que não tem nenhum transtorno, mas que tem muita dificuldade de aprendizagem. Ela tem o direito de aprender da mesma forma que as outras crianças, com adaptações. E daí algumas afirmações, informações entre mito e realidade. Mitos e verdades sobre o TDAH, com exemplos práticos. Do TOD da semana passada, o TOD ontem, ó. Na semana passada, a gente foi conversando sobre mitos e verdades. Hoje eu trouxe exemplos mesmo, frases que a gente escuta.
primeiro mito, é só falta de disciplina. A gente não escuta assim, né? É só falta de disciplina. A gente escuta assim, é falta de uma chinelada. Se fosse meu filho. É isso que a gente escuta. Não é não. Isso é mito. O TDAH precisa de um apoio, precisa de tratamento, precisa de profissionais. A mãe precisa de uma orientação. Não é só falta de chinelada. Não é só indisciplina. Não é falta de educação. Não, é um transtorno que precisa de ajuda. Toda criança agitada tem TDAH, nem sempre. Às vezes é uma criança que vive em um lar muito conturbado, às vezes é uma criança que tem alguns traumas, às vezes é outro transtorno, às vezes pode ter acontecido alguma coisa na gestação, pode ser crianças que tenham alguns traumas, então nem toda criança tem TDAH. Por isso que não podemos banalizar o laudo. Medicamento deixa a criança dopada. Isso eu escutei mais de uma vez. Eu não vou dar. O médico mandou tomar medicação, mas eu não vou dar não, porque ele fica dopado. Ou então acontece muito assim também. E ele toma tal medicação. De segunda a sexta, mas quando tem festinha eu tiro. Porque senão na festa ele vai ficar dopado. Gente, não. Medicação é algo muito sério. Medicação para TDAH é algo muito sério. Tem que ter muita responsabilidade. Tem que manter uma frequência. Tem que seguir o que o médico passou. A gente não pode dar o remédio ou tirar o remédio conforme a gente acha. Não existem achismos. Existe ciência. Só que aí tem a parte real do TDAH. O TDAH tem base neurobiológica e exige avaliação clínica. Não podemos banalizar o TDAH. E a avaliação é longa. São de 8 a 10 sessões para se concluir uma avaliação, ou seja, de 2 meses e meio a 3 meses. Não é algo que a gente vai lá e já fala assim, é TDAH. Não. Se você for em algum médico, e o médico mal olhar para o seu filho, já colocar lá no laudo de TDAH, não confie. É uma investigação que precisa, sim, ser muito apurada. E uma outra verdade. No tratamento inclui medicação, psicoterapia, intervenção psicopedagógica e apoio escolar. A psicopedagogia é muito importante para crianças que tenham qualquer tipo de transtorno. Por quê? Na escola, é trabalhado lá a parte pedagógica, só que muitas vezes, aqui na rede municipal de Guarulhos, por exemplo, nós temos mais de 35 crianças em sala de aula. Pelo que eu tenho percebido, é uma realidade muito comum no Brasil, no nosso país, mais de 30 crianças. Então, é pouco tempo de aula. Na intervenção psicopedagógica é onde é trabalhado com muita singularidade a especificidade de cada educando, de cada aluno. E isso faz parte do tratamento. Então, quando a gente pensa assim, meu filho tem TDAH, vou levar no psiquiatra, o psiquiatra vai passar a medicação, aí vai ficar lá, quieto. Funciona? Funciona. Talvez funcione por 1 mês, 2 meses, 6 meses. Só que isso a longo prazo vai mexendo muito com o cérebro da pessoa. E aí vai chegar uma hora que a medicação não vai fazer efeito nem se for a dosagem mais alta. Então, o que é importante? Tudo junto. A medicação, psicoterapia, que é o acompanhamento com o psicólogo, a intervenção psicopedagógica e o apoio escolar. Qual tipo de apoio? Que é o que a gente vai ver aqui agora. Qual tipo de apoio? Apoio escolar. Essa é uma briga muito grande, e aí, conversando aqui no grupo, conversando com a Má também, a gente percebe que a nossa maior angústia, enquanto mãe, a nossa maior falha, enquanto país, pensando em crianças atípicas, é a escola. Na saúde, nós temos uma defasagem gritante, mas na escola é onde a nossa angústia está enraizada. Mesmo não sendo considerado uma deficiência, o TDAH é incluído sim na BNCC. BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. Base nacional. Ou seja, é o que guia, é o nosso norte. Comum curricular nacional. Na base nacional já se fala sobre TDAH. A LDB
e a Lei Brasileira de Inclusão, como condição que exige atendimento educacional especializado. Ah, eu fui na escola, a escola me cobrou o laudo. Levei o laudo, a escola falou para mim que meu filho não tem direito a nada. Tem direito sim. A escola falou para mim que ele não vai fazer o AEE, porque o AEE é só para quem tem deficiência. O TDAH é um transtorno. Saiu há pouco tempo, realmente, antigamente não era obrigatório. Acho que tem 1 ano, 2 anos. Acho que foi uns 2. Não tem 5 anos, eu acho. Acho que foi depois da pandemia. Saiu a lei garantindo sim que pessoas com TDAH, crianças com TDAH, tenham direito ao atendimento educacional individualizado ou atendimento educacional especializado, que é o AEE ou a sala de recursos. Para quem não sabe o que é a sala de recursos, se você ainda não descobriu o que tem aí na escola do seu filho, por lei, deveria ter em todas as escolas do país, mas ainda não tem. A gente sabe que existe o mundo ideal e o mundo real. Mas se na escola do seu filho tem AE, é no contraturno escolar. A criança vai lá 1 vez por semana, às vezes 2 vezes por semana, depende muito da demanda da escola, justamente para fazer essa parte direcionada, específica, para cada indivíduo, com relação aos transtornos. Adaptações pedagógicas. Quais são as adaptações pedagógicas? Prova com tempo ampliado, questões lidas em voz alta pelo professor, divisão de tarefas longas em partes menores, uso de recursos visuais e tecnológicos. Quando a gente fala em prova, quem tem TDAH sabe, prova é um negócio desesperador. Prova, eu sou do grupo que não deveria existir prova, que as avaliações deveriam acontecer diariamente de forma gradativa, contínua, que a gente chama. Mas aqui ainda está muito longe da nossa cultura isso. Prova, quando a gente fala lá, uma prova a aula tem 50 minutos, a prova tem 50 minutos, é uma prova de matemática, uma prova de história, que é tudo de cabeça que tem que memorizar. A criança não vai conseguir fazer em 50 minutos. Tem um direito garantido por lei que ela pode fazer essa prova em uma sala separada, que não tenha distrações e por um tempo maior. Isso é permitido, é direito garantido. Quando a gente fala em uso de recursos visuais e tecnológicos, não pode usar celular em sala de aula, não pode usar celular na escola. No caso de uma criança com TDAH, se o médico deixar isso por escrito e desde que a tecnologia auxilie no processo, isso é permitido. Auxilie como? Vamos pensar em uma criança que tenha TDAH e TEA nível 3, que está ali naquela parte das comunicações. Uma prancha de comunicação impressa, talvez para essa criança com TDAH não faça muito sentido. Tem lá só um bonequinho falando que tem que ir no banheiro. Mas se é algo digitalizado, tem a foto dela, ela vai conseguir apontar. Se for nesse sentido, o uso de celular, tablet é permitido. Recursos visuais, rotina. Rotina para quem tem TDAH é ótimo, reduz a ansiedade. A criança vai saber lá tudo o que vai acontecer no dia. Igual crianças com autismo, igual crianças com autismo. A maioria de crianças autistas tem TDAH. Não é uma regra. E vice-versa. Pode ser que crianças com TDAH tenham autismo ali de nível 1, que é mais difícil de diagnosticar, principalmente em meninas, que é mais difícil ainda. Por quê? O TDAH tende a mascarar outros transtornos. É como se o TDAH fosse tão gritante que ele vai deixando todo mundo ali quietinho. É muito comum, eu escuto assim, ó, a criança demorou um pouquinho para fechar o diagnóstico de TEA e de TDAH, aí fechou o diagnóstico de TDAH, começa o acompanhamento, o tratamento, a medicação para o TDAH. Aí a mãe fala assim para mim, nossa, mas depois que fechou o TDAH, agora está muito mais rígido, a rigidez cognitiva aumentou, agora está muito mais teimoso, agora empaca. Por quê? Porque o TDAH era algo tão forte que mascarava os sintomas, os sinais de autismo. E aí, depois que o TDAH está ali bem acompanhado, o autismo fica em evidência, justamente por conta do tratamento do olhar ali adequado. Então, começa a tratar o TDAH e aí depois a gente vai tratando os outros transtornos, as outras comorbidades que talvez venham junto com o TDAH. O que é importante para as pessoas com TDAH? Acompanhamento de equipe multiprofissional, neuropsicopedagogo, psicólogo, fono, TO, aquela equipe toda que a gente já conhece.
e um direito a plano de ensino adaptado, sem prejuízo à avaliação. Criança com TDAH tem direito ao PEI? Tem. A escola é obrigada a fazer? É. Como que a gente chega na escola falando sobre isso? Mostrando as leis. Quais são as leis que amparam tudo isso que eu trouxe para vocês? A lei número 12.764, de 2012, que é a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA. Porém, na base que fala dos direitos compartilhados, traz ali essa parte que ampara também crianças com TDAH. A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é a 9.394, de 1996, garante adaptações pedagógicas. Na LDB não fala nem questão de transtorno. Na LDB fala que se tem necessidade, a criança tem direito a adaptações. E a Lei número 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem ali a parte que estende referente aos direitos educacionais inclusivos. Certo? Só um minutinho, pois não. Vem aqui, aparece aqui, meu TDAH. O meu filho caçula também tem TDAH. Eu tenho? Você tem. Eu tenho? Você tem. Mas você já testou? Nossa força reside na diversidade. Nossa motivação na inclusão. Pô, mãe, eu tô tentando falar com você. Essa frase é de John Gardner. Por que eu trouxe essa frase? John Gardner era um professor universitário. Ele não é do nosso ativismo inclusivo. Ele era um professor de literatura. Só que essa frase eu acho tão forte dele, justamente por não ser um ativista pela inclusão. Era um professor que desde muito tempo atrás já falava: nossa força reside na diversidade, nossa motivação na inclusão. O que adianta a gente só pensar em uma escola que todo mundo siga ali o mesmo padrão? Nós precisamos incluir, nós precisamos ser maleáveis, nós precisamos tirar essa ideia da cabeça que escola tem que estar todo mundo ali, escola, faculdade, tem que estar todo mundo ali na fileira, um atrás do outro. Não, a gente tem que quebrar isso. E ainda além, pensando em adultos com TDAH, as empresas têm que começar a pensar em adaptações. Já existem empresas que fazem isso, que compreendem, que têm um olhar mais humanizado para pessoas com TDAH, TEA e pessoas neurodivergentes ao todo. E aí agora é a hora das nossas perguntas. Deixa eu ver como está a nossa fila aqui.